estou aqui com o meu querido mestre Mário Salvador para a gente falar sobre o seu primeiro livro, Mais Além do Eu. É. Mário, eu quero que você se apresente aqui para o pessoal e nós vamos começar falando de um capítulo novo que você inseriu na segunda edição desse livro, que inclusive está traduzido para o português, né? E então conta um pouquinho desse trajeto, o teu primeiro livro, você já está aqui com a gente, os brasileiros aí estudando, nós estamos estudando com você há pelo menos 10 anos, né? Nessa tua prática, nessa forma de conexão, de presença que você tem nos ensinado. Então, se apresente um pouquinho e aí nós vamos falar primeiro desse novo capítulo do livro. Bueno, para quen non me coñeza, eu son Mario Salvador, son un psicólogo clínico da España e por 40 anos xa teño unha madurez nisto e tamén estou treinando terapeutas polos últimos 25 anos, seña que hoxe en día prácticamente toda a miña tarefa profesional é de treinar meus colegas terapeutas na psicoterapia de trauma e supervisar os meus colegas tamén. E tamén teño unha faceta de autor, de escritor. Hasta o día de hoxe escribín 3 libros e estou escribindo un 4º libro sobre o que eu chamei a topografía do sistema de sobrevivencia, como organizamos o noso mundo interno para sobrevivir. Así que essas são as minhas facetas profissionais. E que neste livro, né, você já flerta com essa tipografia de sobrevivência, nesse livro Mais Além do Eu. Verdadeiramente xa aí neste libro, que é o máis extenso, o máis comprensivo, abarcador de todos, no capítulo 3 xa fago unha incursión na división interna do eu e na organización como vamos fragmentando, dividindo este noso mundo interno en estados do eu ou partes da personalidade e, bueno, o que pasa que co tempo este libro Mais Além do Eu foi escrito no 2016, na segunda edición en 2022 e vou facendo desenvolvementos das miñas perspectivas, así que vou refinando algunhas coisas para enseñar sempre os meus alumnos e desto vai saindo diseños e van saindo maneiras de explicar, maneiras de comprender, maneiras de ensinar tamén. Tem uma entrevista aqui no canal do seu segundo livro, Quem Sou Eu? E lá também tem um capítulo, tem um episódio desse conteúdo aqui que a gente fala especificamente dessa topografia, né, de sobrevivência. Sou muito grata por isso. Verdade. Ó, vamos começar hoje falando do capítulo novo que você inseriu na segunda edição do livro, né? Promover a sintonia através da escuta límbica e o acesso à vida emocional profunda. E aí você faz uma colocação no capítulo que você fala assim, ó, eu fui refinando e aperfeiçoando a capacidade de estar em sintonia com o outro e com a experiência do outro. E isso, eu como sua aluna e supervisionanda, faz toda a diferença no olhar do terapeuta. Verdadeiramente, ¿no? Porque si falamos que a idea central, os humanos somos dañados, máis dañados, máis feridos polos propios humanos. E isto é unha paradoxa, verdad? Porque como mamíferos estamos programados para apoiar, buscar apoio, buscar protección nos nosos conxéneres, nos nosos compañeiros, nos nosos cuidadores. Pero cando os cuidadores traen a nós, abandonan a nós, agreden a nós, críase unha paradoxa que aquí temos que protegernos das mesmas persoas que necesitamos, verdad? Isto vai sempre ficar
fichado na nossa maneira de relacionarnos co resto dos seres humanos à medida que maduramos, que crecemos, ¿verdad? Así que cuando vamos a pedir ayuda en la psicoterapia, por ejemplo, habitualmente vamos a encontrar que hay una parte de nos que pide ayuda, precisa ayuda, pero outra parte de nos que ten esas lembranzas do que aconteceu en relaciones previas donde fomos traídos, abandonados, criticados y está muy alerta, ¿verdad? Y os terapeutas temos que ser muito sensibles a estas defesas que están protegendo a nosa vulnerabilidade, ¿verdad? E ofrecer a ese mundo unha relación que sexa antídoto do que antes danou a persoa. Ese antídoto ten que conta cos ingredientes da compaixão, os ingredientes do amor terapéutico, da amabilidade, da curiosidade genuína. O porquê? Porque como pessoas que queremos ajudar a pessoas que se sintem feridas, dañadas, traumatizadas, y queremos promover y crear un ambiente terapéutico donde todo ese sistema de sobrevivencia, ese mundo defensivo, agora se sinta en relación con un nuevo tipo de ser humano, con un nuevo tipo de relación que esta vez, en lugar de ser agresiva o negligente, se sea comprensiva, con alguien que ponga o acento o foco en comprender todo o nosso funcionamento. Não? Mário, muitos Dime. terapeutas têm dificuldade, né, de suportar essas defesas do paciente, né? E aí eu fico pensando, quando você fala da escuta límbica, o que você está trazendo nesse conceito que pode ajudar os terapeutas? Bueno, eu inspiro nos cientifistas tales como Jack Pansep, por exemplo, não? Nosso sistema nervoso, nosso cérebro, madura de abaixo arriba, desde as estruturas mais primitivas às estruturas mais modernas, mais atuais, últimas na evolução. E os nossos sistemas emocionais primários são comuns com todo o resto dos mamíferos. A raiva, o medo, o pânico, a búsqueda, o desejo, alguns que Jack Pansep investigou, verdade? Pero no aprendizaje e na relação com outros seres humanos vamos dando forma, moldeando esses sistemas emocionais primários, dando lugar a sistemas emocionais secundários, e todos estes sistemas primários e secundários logo estão imersos, moldeam, configuram todo o nosso, o que ele chama o funcionamento terciário, a nossa capacidade de decidir, razoar, pensar, pero toda essa argumentação, toda essa narrativa que nós fazemos com as palavras, leva imersa dentro de todo esse mundo muito antigo, este mundo emocional, que carrega con toda a historia das nosas relações e os erros e as traídas das nossas relações prévias. Então, forma parte da capacidade de escuta, e que eu chamo escuta límbica, do terapeuta de identificar, de observar todo isso que está no meio das palavras e que carrega com essa história antiga, com essa história de dor, com nossa ferida, com nosso mundo defensivo, com nosso mundo também aliado e retirado das relações com os outros. O psicoterapeuta não somente tem que trabalhar com o que está à vista, também tem que trabalhar e observar e chamar aquilo que não está à vista, verdade? E isto é essa capacidade de escutar esse mundo límbico, esse mundo emocional que nas Que é o pessoas muito nosso sistema traumatizadas primário. é um dos nossos sistemas primários. Uhum. Sim, efetivamente.
Eso é. E aí onde as persoas nos sentimos máis profundamente comprendidas e olladas cando estamos nunha relación con alguén que é capaz de ver máis alén, É, ollar porque máis alén. as tuas intervenções, né, quando você está supervisionando, atendendo, você não fica no texto, você não fica na fala, né, que é organizada aqui pelo sistema terciário, né? Você é quase um raio de sol que entra e aí você pesca algo que está ali à vista, mas precisa dessa escuta límbica para puxar. É disso que você está Sì, falando? Desse refinamento? é disso do que estou falando, dessa capacidade de olhar o que está escondido detrás das palavras, ou no meio das palavras, o que organiza a nossa percepção, o que organiza as nossas condutas também, pero que não está tan claramente evidente, ¿verdad? E eu desenvolvi nesse capítulo também um modelo, que é este modelo do funil, que chamei para treinar os terapeutas nessa. Quais são os indicadores desse mundo límbico? São tudo aquilo que envolve também as palavras, por exemplo, um gesto, por exemplo, uma reação física, por exemplo, uma emoção intensa, ¿verdad? Por exemplo, uma crença limitadora também. Ou, por exemplo, a mesma linguagem de partes, não? Quando, às vezes, um paciente, uma pessoa diz: há uma parte de mim que minha mulher, minha esposa nunca compreende. Assim que somos capazes também de falar de nós como divididos em partes. E o terapeuta tem que escutar essa linguagem e esses indicadores desse mundo emocional profundo, escondido, para relacionar-se com ele. Para chamar todo esse mundo escondido a uma relação humana de compreensão. Você fala assim, né, com uma clareza que vem uma poesia e é quase mágica, né? Mas que passa por um treinamento que esse terapeuta tem que ter, né? Um treinamento desse funil e não só um treinamento racional, mas um cuidado consigo, né? Isso para mim é muito claro, porque a nossa capacidade ela está ligada diretamente conforme a gente vai escutando as nossas próprias histórias enquanto terapeuta, enquanto pessoa, né? Porque o terapeuta veste é uma roupagem da pessoa. E aí nós vamos falar dessa aventura de construir a nossa ideia do eu. Que vem, você nomeia o eu essencial e o eu experiencial. Sí, é aquí como comezo este libro, máis alén do eu. Porque o mesmo título, máis alén do eu, ¿verdad? Porque além do eu, e o eu é un constructo, unha idea que construímos baseada nas nosas experiencias relacionais. ¿Verdad? Tú chamas a ti mesma ou respondes como Claudia, eu respondo como Mario, poderia responder como español ou como brasileira, pero todas esas son ideias que foron, fomos adoptando como consecuencia de toda o que chega do mundo exterior, verdad? Si naceras noutro país ou noutra familia, responderías a outro nome, responderías a outra identidade xeográfica. Así que eso non corresponde ao que en esencia somos. Eso é adquirido nas nosas relações, verdad? E assim muito vamos construindo muitas ideias que respondem a quem sou eu. Também posso dizer, sou um psicólogo, pero quando eu estiver retirado, como dices no português, sí, retirado, non traballo máis, aposentado, verdad? Uhum. Pode que xa non poida seguir dicindo eu son psicólogo. Quizá teña que dicir eu traballaba de psicólogo.
pero no forma parte da miña identidade. E hai tantos aspectos que adoptamos sobre a identidade que corresponden ás experiencias que vivimos. Así que falo quen realmente somos antes de ter experiencia, antes de entrar en relações. E isto que eu chamo, tamén inspirado en moitos maestros espirituales, este ser esencial, o ser, o que cada un de nós somos, alén e antes de ter experiencias relacionais con outros seres humanos. E quem Antes de somos, ser Mário? chamada un ser, somos ser que é conciencia, que é compaixão, que é amor, que non responde a esta visión dualística da vida, da cultura que construímos no mundo, no noso mundo, iba a decir no mundo occidental, pero no noso mundo, no? Cando nacemos, unha crianza, un bebé, non ten este senso da identidade diferenciada, separada da súa mãe, é todo é el, verdad? Así que xa nacemos con ese senso de que estamos unificados, de que somos inherentemente dignos de amor e amor, verdad? É ao longo do noso desenvolvimento, da nosa historia de relações, que vamos acumulando feridas, frustrações, tamén momentos de bem-estar, pero vámonos aderindo moito a reforzamento das nosas conductas ou as malas consecuencias das nosas conductas, verdade? Vamos suscribindo ou aderindo o noso senso do eu ás coisas que facemos, ás cousas que recibimos dos demais. Então, aí, olha Pero só, né? todo, É como sim, sim. se a inserção dessa família, das expectativas, né? Desse eu, é como se fossem carimbos, né? E aí a gente vai vivendo a vida. A hora que você busca um processo terapêutico, porque o que você propõe, me parece, que é voltar, né? É desconstruir para esse encontro com esse eu essencial. É isso mesmo? Eh, non sei se tanto de construir, pero sabemos hoxe pola investigación e os cientifistas que esta área do noso cérebro é onde reside esa capacidade do mindfulness. E o mindfulness é a capacidade de ser conscientes de nós mesmos, de observar a nós mesmos. Que observamos quando observamos nós mesmos? Observamos as nosas emoções, observamos nosos pensamentos, nossas crenças, nossas sensações físicas. E isto sitúa-nos nessa capacidade de diferenciar-nos das nossas experiências. As experiências são transitórias por natureza. Não estamos sempre na mesma emoção, não estamos tampouco sempre na mesma crença. É momentânea, é temporal, verdade? E a ciência demonstra como esta capacidade do cérebro de observar-se a si mesmo, também aqui reside a capacidade do cérebro de curar-se a si mesmo, de transformar-se a si mesmo, porque nos diferenciamos. Colocamos nessa dimensão da consciência, da autoobservação, do autoestudo de nós mesmos. E desde aqui somos capazes de abraçar e escoitar o que as nossas experiências, em termos de emoções, sensações, crenças, têm por nos contar. Porque têm por nos contar uma história normalmente dolorosa que não podemos escoitar previamente. E outros seres humanos tampouco puderon escoitar previamente porque probablemente estábamos rodeados de persoas que non estaban capacitados para darnos apoio ou comprensión, pero facían dano ou criticaban. Así que, en esencia, estamos respondendo tamén a esa capacidade do noso cérebro
de auto-observar-se, autoconhecer-se, autotransformar-se. E autocurar-se, né? Você fala muito disso. E autocurar-se. Porque Yeah. compartilhando até como paciente, né? Eu acho que é a mudança que vai acontecendo interna e você vai encontrando caminhos, como se fosse esse resgate mesmo, e ficando mais leve com a tua história. Me faz Sim, pensar que passa um pouco por aí. sim. Como eu digo, o noso sistema nervoso ten dous tipos de inteligencia. Unha inteligencia para sobrevivir e esta está baseada na loita ou na huida, e unha inteligencia para nos curar e para crecer. Esta está baseada, esta emerge cando sentimos seguros, protegidos, tranquilos. E son dous modos que inhiben un ao outro. Ou estamos sobrevivindo, ou estamos crecendo, madurando, criando un ou outro. Na terapia, temos que xugar cos dous, verdad? Temos que activar ese mundo, a experiencia que todavía está registrada no noso sistema nervoso de como sobrevivimos, pero ao mesmo tempo de activar esta dimensión do noso cerebro de observársenos compasivamente, amorosamente, de maneira que nos coloquemos nunha actitude de querer coñecer, querer escoitar esa historia de dor, verdad? Por iso o trauma e non curou nunca, porque normalmente queremos fuxir dela, da nosa dor. Non queremos nosa dor. E se desprezamos noso dor, se fuximos do noso dor, E, a- non, e non aí, pode curar. e aí você traz muita questão da cultura ocidental, né? Dessa coisa da felicidade, das aquisições, do não olhar para si, e aí vai se distanciando dessa proposta. Então, o terapeuta tem que ir ajudando esse paciente a desconstruir isso Sí, por meio dessa debe, relação segura. verdadeiramente. E para iso o terapeuta tamén tense que haber deconstruído a si mesmo, porque Sim, os terapeutas nacemos e que somos criados na mesma cultura. Normalmente que nosos pacientes temos un longo treinamento para obter resultados. Este cerebro terciario, como chamaches antes, está tan orientado a ter suceso, conseguir resultados, conseguir coisas. Eu estou facendo isto com as miñas mãos, porque cando estou poñendo esta forza sobre o outro, estou forzando o outro a mudar. E a mudanza non acontece porque o outro desexese me mudar. A mudanza debe acontecer porque eu preciso de mudar, de transformarme, de curarme. Así que os terapeutas temos que curarnos a nós mesmos primeiro, verdad? sim, De construirnos. sim. Não é à toa que escolhemos ser terapeutas, né? Eu costumo brincar que a gente sabe o buraco, a gente já esteve no buraco, né? A gente já esteve nessa Sí, escuridão. Que pessoas que tiveram a vida cronicamente traumatizantes não querem se lembrar. Que é essa coisa fóbica. Você fala muito da fobia, né? Da fobia das pessoas de não quererem entrar em contato com a própria história. Quero que você comente um pouco como os vínculos interpessoais modelam a arquitetura cerebral. Porque aí você fala da biologia interpessoal. Isso tem sí. interessado muitos pacientes, quando eles vão percebendo que não é só social, que acontece biologicamente, acontece cerebralmente. E eu tenho percebido que os pacientes têm ficado até mais aliviados com essa possibilidade, sabe? Como se eles pudessem começar a entender o que acontece. Bueno,
nosso sistema nervoso é altamente complexo. Ele tem como responsabilidade de organizar e chequear tudo o que está acontecendo no nosso mundo interno, no nosso ambiente interno, pero também como resposta e como reação às condições do mundo externo. Estes sempre estão em interação. E antes já falei destes dois modos do sistema nervoso. Estamos em sobrevivência ou estamos em crescimento, cura, aprendizagem, verdade? Assim que se alguém, por exemplo, é nascido e criado num ambiente relacional muito agressivo, negligente, crítico, demandante, esse sistema nervoso vai estar muito orientado hacia o exterior. De responder, de reagir ou de se proteger dessas ameaças que vêm desse mundo externo. Claro, os humanos somos os mamíferos que vivimos mais longo tempo numa relação de dependência dos nossos cuidadores. Isto faz-nos, por um lado, mais capazes de desenvolver o nosso sistema nervoso e nossa aprendizagem mais que nenhum outro mamífero, pero também nos faz mais vulneráveis se os nossos cuidadores não são adequados, verdade? São ruins. Assim que se estamos cronicamente vivendo rodeados por um mundo relacional agressivo, crítico, esse sistema nervoso vai ficar muito fixado na proteção, na defesa, na percepção das ameaças para nos tratar de proteger. E isto vai organizando e vai afetando a maduração da nossa arquitetura cerebral, por suposto. Verdade? E o contrário também acontece quando somos criados, crescemos num ambiente de segurança, de amabilidade, de amor. Nosso sistema nervoso pode ficar mais tempo relaxado, pode se dedicar mais tempo a aprender, a crescer, a madurar. Verdade? E muitas dessas funções de crescimento. A digestão é uma função de crescimento, a vida sexual é uma função de crescimento, a aprendizagem é uma função de crescimento, dormir é uma função de crescimento. Tudo isso ajuda que o nosso organismo madure mais adequadamente e possa dedicar mais tempo a crescer, a ser criador do mundo, verdade? E tudo isto vai modelando em nossa arquitetura cerebral. A qualidade e a qualidade das nossas relações moldeia nossa arquitetura cerebral, nosso sistema nervoso. Quando você E fala é por isto da. também, e é por isto que é possível e como trabalhar psicoterapia. Porque na psicoterapia queremos agora criar um sistema relacional seguro, amável, compassivo, que possa afetar todo esse sistema nervoso do paciente, toda essa história que está todavia registrada no corpo de reação ao mundo percebido como ameaça. E tem toda uma questão, né, assim, de que a hora que esse paciente começa a se sentir seguro, não sei se a gente pode falar que é arquitetura cerebral, mas vem uma outra parte e fala, opa, não, 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 vamos desestabilizar de novo, né? E aí a gente vai e faz o trabalho da segurança. Porque eu penso que é importante deixar claro, né, Mário, que esse processo, ele é um processo que leva tempo, né? Porque se eu nunca me Claro, sentir segura, e aí eu estou começando a me sentir segura numa relação terapêutica, ou numa relação amorosa, ou numa relação com um amigo, isso também vai gerar a tal fobia do tipo, eu não conheço isso, eu não me identifico com isso, né? Para voltar no padrão anterior dessa arquitetura cerebral. Podemos pensar um pouquinho por aí? bueno, eu sempre ensino meus estudantes a confiar na inteligência do sistema. O nosso sistema, seja o que seja, é simplesmente inteligente. Ele fixo e se organizou da maneira mais inteligente possível no momento de maduração
no que estaba reagindo dessas maneiras. Assim que os terapeutas temos que verdadeiramente honrar essa inteligência. Nós somos mamíferos, inerentemente mamíferos, e isso significa que somos altamente sociais, que precisamos e necessitamos da relação com outros que são mais grandes, mais seguros, mais sábios, verdade? Necessitamos de apoiar-nos. E isso é um impulso natural, ir buscar no outro alimento, proteção. O que acontece quando há trauma? Que esse outro que tinha que haver-nos cuidado e protegido, provavelmente era o mesmo que fazia dano, que agredia, que não cuidava. Assim que cria-se essa tensão corporal e essa dor terrível, porque há uma paradoxa. Eu tenho que buscar e me tenho que proteger da mesma pessoa. E cria E, e isso esta pode se paradoxa. estender, por exemplo, numa relação terapêutica, né? Porque Isso, se o terapeuta é a pessoa que vai me ajudar, mas a pessoa que deveria ter cuidado de mim lá atrás me machucou e fez danos, é, esse terapeuta também pode fazer isso, porque é o modelo relacional que eu tenho. E isso precisa ser desconstruído na relação. exatamente. Porque nosso sistema nervoso lembra. E nosso sistema nervoso lembra quando eu, anteriormente na minha vida, necessitava de alguém que me queresse, me cuidasse. Esse alguém fazia dano, traía. Assim que agora, anos mais tarde, numa relação terapêutica, esse sistema nervoso vai a lembrar as mesmas coisas. Como um dia eu precisava de confiar, precisava de ajuda, e esse alguém que me tinha que ajudar não ajudava. Assim que simplesmente está dizendo inteligentemente: não confies, vai acontecer a mesma coisa, vai passar a mesma coisa, vai sofrer. E este sistema nervoso não quer que soframos, quer nos ajudar a sobreviver e evitar que soframos. Assim que está lembrando e antecipando que vai acontecer o mesmo. Os Para nos terapeutas têm que, proteger. para nos proteger, os terapeutas têm que observar isto e começar a ajudar o paciente de localizar o contexto ao que pertence essa reação. Porque pertence a um contexto antigo, ainda que está activo e vivo num contexto actual. Isso chamamos os psicólogos transferência. Né? E aí a gente vai para a próxima pergunta, ó. Tem um capítulo do livro Sobrevivência, Trauma, Dissociação e Fragmentação do Eu. E aí você fala da fobia, né? Que a pessoa traumatizada desenvolve fobia de suas emoções. E aí você também menciona o transtorno do estresse pós-traumático, que é uma síndrome caracterizada pela evitação de memórias e de qualquer coisa que possa lembrar do que aconteceu. Sí, ese síndrome de estrés postraumático está caracterizado por la evitación de memorias, de experiencia, por la hiperactividad, hiperreactividad y a intrusividad. Una manera de sobrevivir es colocar a nosso dor, afastarnos dor das relações. E ao mesmo tempo que afastamos nosso dor das relações, também afastamos da nossa vida consciente, afastamos de nós mesmos. Assim que cria uma paradoxa, nós rejeitamos outra parte de nós, que todavia contém a dor ou a tristeza. E é isto o que cria uma guerra interna, verdade? Porque começamos, o trauma original aconteceu faz muitos anos na vida da pessoa. O porquê essa dor permanece não curada? Porque rejeitamos, afastamos de nós mesmos. E afastamos essa dor também das relações, inclusive se são boas relações. Assim que criamos essa guerra de uma parte de nós lutando, brigando com outra parte ou outras partes de nós.
Eso que crea ese mundo dividido do que falamos aquí. E eso que corresponde a dissociação. Dissociação é um intento de fugir de nós mesmos, E aí de acontece toda a partes das nossas fragmentação. experiências. Sim, essa fragmentação pode ser muito complexa quando as pessoas viviram num ambiente de trauma crônico, verdade? Há um mundo interno muito dividido, muito que está em briga interna. E os terapeutas trabalhamos com essa briga interna para tratar de pacificar e depois para tratar de harmonizar e integrar. Mário, alguns pacientes, né, quando eu apresento a ideia do trauma e vou mencionando, né, que a forma com que esse paciente está hoje é em decorrência de trauma, muitos, a princípio, eles não conseguem visualizar que negligência, não ser ouvido, né, não ser visto, pais muito ocupados, pais muito estressados, pais não conectados, eles não conseguem associar que isso é trauma. É como se o trauma tivesse que ter tido uma agressão física, uma agressão, uma violência doméstica. É como se o silêncio, a ausência não fosse trauma, né? E me faz pensar uma imagem como se fosse uma gota caindo numa pedra, sabe? Porque é silenciosa. E isso é Sim, devastador para essa pessoa. E ela vai se afastar dessa consciência e vai entrar nesse processo dissociativo para sobreviver. claro. Forma parte da enfermidade da nossa cultura, verdade? O mito da normalidade. Criamos uma cultura que normalizou tantas coisas que não são normais. Verdade? Não é normal que os pais dediquem 80% do seu tempo a produzir, a conseguir sucesso, a ter bens materiais e deixem 20 ou menos por cento de atenção ao cuidado das suas crias. Isso não acontece em nenhuma outra espécie mamífera, nenhuma. Pero construímos este mundo tan orientado à construção, à produtividade, à riqueza, en detrimento dos cuidados de nós mesmos, dos cuidados das nossas crias, do cuidado do nosso entorno emocional. E levamos tantos anos em isto que normalizamos o que não é normal. Assim, por isso, tantos pacientes somente conheceram esse mundo onde o pai não está sempre ocupado, a mãe sempre fazendo coisas. Isso é como são as coisas. Não é outra Entra na coisa, porque normalidade. isso é o normal. E muitos pacientes podem dizer, não, pero isso era o normal no meu povo, isso era normal na minha família, isso era normal na minha cidade, na minha cultura. O que isso quer dizer é que isso é o frequente, pero normal não é natural, somente é o que é mais frequente. Maravilhoso isso que você falou, né? O normal não é o natural, né? Porque o natural a gente Bom, vai e para o por isso, instinto, né? A gente vai para os nossos instintos mamíferos, que é cuidar, que é zelar, que é estar. sim. E por isso eu digo também muitos dos meus estudantes que a psicoterapia é uma irreverência cultural. Porque os terapeutas facemos intervenções que van contra essa falsa normalidade da nossa cultura. E por isso os terapeutas temos que curar primeiro a nós mesmos, porque vimos desta mesma cultura. E E para liberar, ajudar a liberar nos pacientes, temos que colocar princípios, valores contra cultura. e assim, né?
num mundo em que se vende terapias rápidas, resultados rápidos, para continuar nessa normalidade que não qual foi o termo que você usou? O normal não é. Qual foi o termo que você usou? Olha, eu esqueci. O natural, o normal non é Normal o não é o natural. natural. É, Transmissão transgeracional de trauma. Porque se o normal não é o natural, né, e nós transmitimos pelas gerações, como é que é isso? conecta coa pregunta anterior, porque con este mito da normalidade, non? Nesta nosa cultura occidental criamos esa idea de que nosa identidade pessoal comeza en nós. E isto non é verdade. Nosa identidade é unha continuación da identidade da nosa familia, da nosa cultura religiosa. Toda esa identidade pessoal está impregnada dos valores da nosa familia, dos asuntos que non foron resoltos na nosa familia, das dores que non foron curadas na nosa familia, verdad? Vocês no Brasil teñen unha historia de colonización, bueno, na España tamén, esa colonización foi primeiro moitos anos atrás polos romanos, despois os visigodos, despois os moitos povos, despois os musulmáns, eh, así que carregamos con toda esa historia e esa prehistoria que está detrás de nós, verdad? Pero hai unha identidade brasileira, hai unha identidade española, hai unha identidade norteamericana que moldea todo isto, conforma a identidade individual, verdad? Cando temos guerras detrás, e nós na España temos a guerra civil, vocês teñen a historia da esclavitude e de outras guerras, o dor que non foi curados nos nosos avós, pesou nos nosos pais, nas nosas mães, dissociando e afectando a capacidade dos nosos avós de cuidar dos nosos pais. E esas feridas nos nosos pais foron tamén depois transferidas e transmitidas a maneira que eles nos criaron a nós, verdad? Así que unha consecuencia do trauma é que é transmitido, cando non curamos en nós mesmos, é transferido ás xerações seguintes, verdad? E os terapeutas temos que ter tamén esta perspectiva sistémica de que o individuo vive, crece, madura en sistemas. E tense que curar das feridas que o sistema fixo para poder voltar ao mismo sistema, pero para agora ser unha influencia positiva, unha influencia curativa no sistema. Isto é o contrario de continuar transferindo o trauma ás xerações subseguintes. Porque aí você está dizendo assim, ó, se essa pessoa, ou esse terapeuta que escolhe cuidar dele, né, ou o paciente desse terapeuta, ele vai entendendo, transformando essa história, né? Se reaproximando do seu eu essencial, tendo essa capacidade de mindfulness, de observar, de tomar decisões, de ir se descolando mesmo desses padrões de repetição, ele vai ficando mais leve e pode ser um modelo positivo para futuras gerações e para gerações anteriores, né? Efectivamente. Por exemplo, vamos Por eso é pegar aí nosa responsabilidade. um padrão transgeracional, a irritabilidade, né? Falta de paciência, irritabilidade. Hora que uma pessoa desse sistema começa a agir diferente, ela passa a ser uma possibilidade de relações diferentes sendo estabelecidas nessa transmissão transgeracional. Verdadeiramente. Esa mesma coisa, porque cando nós non encontramos este tipo de atitude nas nosas familias, buscamos maestros os que seguir. Estou pensando agora nun maestro meu que é Thich Nhat Hanh. Ele criou unha grandísima comunidade
a paciencia, a calma y tantas personas que buscan a influencia de esa nueva actitud de amor, de compaixão, de paz mental, ¿verdad? Así que esta es capacidad de los humanos. Si no encontramos esto en nuestros sistemas familiares, podemos encontrar eso en otros sistemas sociales, E o ¿verdad? direito de buscar isto, né, Mário? O direito Ujú. de buscar isso num outro sistema. Porque aquele sistema que eu estou inserida, Sí, ele é adoecido. exacto. Así es. Esto que nos da libertad y capacidad de mudarnos a nós, porque podemos... A criança não pode elegir o cuidador, pero os adultos podemos elegir os maestros, os cuidadores, as pareixas também, podemos elegir as amizades. Você está falando de compaixão e presença, né? Até na busca dos mestres, né? Você está falando de compaixão e presença. Comenta um pouquinho teu olhar sobre compaixão e presença. O que é a presença? Estar completamente disponível para o outro sem imponer a nossa perspectiva da vida, sem imponer o nosso modelo do mundo, pero aceitando a experiência do outro tal e como é, abraçando a experiência do outro tal e como é. E isto responde aos nossos anhelos mais profundos, nossas saudades, nossos desejos mais profundos, de ser completa e radicalmente aceitados. Eu digo, e todos decimos, o remédio da natureza é o amor. Quando crescemos, tuvimos sorte de crescer num ambiente amoroso, aceitador. Podemos crescer bem, podemos desenvolver as nossas qualidades que nos fazem mais humanos. O altruísmo, o próprio amor, a generosidade, a solidariedade, a compaixão. Todo isso que nos define como mais netamente humanos, porque a agressividade não nos define como netamente humanos, isto é compartilhado com os mamíferos, com o resto dos mamíferos, verdade? E todos buscamos isto nas nossas relações. E as nossas feridas são devidas à falta deste amor, desta compaixão, desta aceitação. Assim que eu digo que o porquê chamamos a uma relação terapêutica, que é diferente de uma relação que seja terapêutica de outra, que essa relação terapêutica tem que conter o antídoto do que outras relações fizeram como dañino, fizeram dano. E quais são os ingredientes desse antídoto? O amor e o respeito, verdade? Quando alguém, pessoas que eu superviso, estudantes, pergunto, o que faltou na tua terapia anterior? E algum diz amor e respeito. Sim. Então não poderia ser chamado terapia. Uma relação chamada terapia, que não contém amor e respeito, não é terapia. É retraumatização. Pero muitas Porque o, vezes. o amor e o respeito, né, passa pela aceitação, passa pelo não julgamento, passa pela tolerância, passa por um lugar do terapeuta ficar naquele lugar da incerteza de que ele não sabe, né, de que ele vai construir aquilo com o paciente e que é o sistema do paciente que vai entregar o melhor caminho naquele momento para aquele paciente, né, e que nós não temos esse poder. E isso envolve a mudança interna que esse terapeuta tem que buscar de se cuidar e se curar, né? Se Uhum, fala disso o tempo todo. E às vezes assim eu fico
assustada, entristecida quando eu vou percebendo que tem terapeutas que não suportam acessar, né? E são figuras que vão retraumatizar pacientes. E esse Sí, paciente nem sabe disso, né, Mário? Esse paciente no. não sabe disso, porque na verdade ele está vivendo aquilo que ele também já viveu, que é o conhecido, e isso vai se repetindo. Este é un problema na construção de um terapeuta. A construção de um terapeuta é uma longa construção. Não podemos fazer um terapeuta em dois workshops de 2 fins de semana ou 4 fins de semana. É toda uma carreira de refinamento da atitude, de autocura, de refinamento dessa capacidade de escoita límbica, de refinamento desse não precisar que o paciente mude. Eu digo isto aos meus estudiantes: não necessites que teu paciente mude. Não quer dizer que não criemos essas condições para a mudança do paciente. Quer dizer que não imponhamos o nosso desejo ou a nossa necessidade sobre o outro, verdade? Porque então estamos contaminando a experiência do outro com nossa própria experiência. E que, na verdade, a gente acaba jogando uma expectativa no paciente, que é o que a Que família de origem fez. Exactamente, Hum, exacto. E isso é uma retraumatização, porque o nosso sistema nervoso está tão acostumado de tratar de se acoplar às expectativas de outros para ser aceitado. E se isso encontramos no terapeuta, o sistema automático do paciente quer complacer as expectativas dos outros para ser aceitado. Isto que faz nossa profissão é verdadeiramente difícil, porque implica treinamento, implica cura pessoal e implica supervisão. é isso, mais além do eu, né? Eu acho que Disso, tudo disso, isto é mais além do eu. de todo isto falo em profundidade neste livro, que sigue sendo, apesar de que é meu primeiro livro, o meu livro mais extenso, mais abarcador, onde falo de tantas coisas e eu creio que em muito detalhe de todas estas coisas. Sim, dá para, através da leitura, dá para ver, sentir a tua forma de trabalhar. É isso. Muito, muito, muito obrigada por hoje, tá? Vou Muito colocar obrigado, aqui na Cláudia. descrição do vídeo o contato para adquirir seu livro. Esta segunda edição em português, que está atualizada, inclui este capítulo 7, que eu acredito que é um capítulo novedoso para os terapeutas. Muito novedoso. Todos são. Obrigada, Obrigado, Cláudia. obrigada, obrigada.